adiada recentemente no Supremo Tribunal Federal a votação que decidiria se um usuário de drogas deveria responder ou não criminalmente pelo porte. Em outras palavras, haveria a descriminalização, que seria o primeiro passo para a legalização. Hoje a nossa discussão será em torno, então, da descriminalização da maconha. O tema é polêmico, divide opiniões. Você é contra ou a favor? O Opinião em Debate está no ar. Para falar sobre o tema, recebemos Francisco Pinto da Fonseca Filho, que é membro da Marcha da Maconha. Também conosco James Cava, ele que também é um dos integrantes da Marcha da Maconha e ainda do grupo Reaja. E ainda o pastor Elvio Costa, que é jurista e vai falar um pouquinho sobre o tema. Olá, uma boa noite para vocês. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui conosco. Neste primeiro momento, a gente deixa os nossos convidados à vontade para expressar a opinião, no nosso programa Opinião em Debate de hoje, que está falando sobre a descriminalização da maconha. Começando, então, pelo James. Eu agradeço o convite, de poder estar aqui falando de um assunto tão importante, tão em ebulição agora nesse momento no país, ainda mais pela questão do uso medicinal, que está debatendo bastante. No entanto, a Marcha da Maconha é um movimento que está há anos aí na rua, pautando a mudança da política de drogas. O proibicionismo, que é essa lógica de combate às drogas, se mostrou falha e não se tem dados que se sustentem essa política hoje. Obviamente, a gente poderia, e seria muito mais sensato, como outros países estão fazendo, pensar em políticas que flexibilizam a proibição, como o Uruguai e outros estados dos Estados Unidos que já começaram a regulamentar a planta. Francisco? Em primeiro lugar, agradeço o espaço do debate, o convite. Acho muito louvável essa iniciativa. Conversando aqui com o pastor Elvio mais cedo, a gente fica pensando assim, puxa, o debate está nessa altura que a gente tem que falar do medicinal para famílias que precisam usar, mas a verdade é que isso veio com muita luta, dos nossos movimentos da marcha, movimentos de familiares, movimentos de familiares contra a violência do Estado, que vieram questionar esse estatuto da proibição de até se falar de outra política de drogas, Então a gente está aí há pelo menos 10 anos já abrindo esse espaço, por isso agradecemos muito esse debate, e certamente nos colocamos a favor da regulamentação, dessas substâncias que hoje estão proibidas, principalmente a cannabis, que é a substância ilícita mais consumida. Pastor Elvio, com a palavra. Nós já estávamos aí já um pouco no making off, já conversando um pouco. O curioso é que esse debate ele começa justamente a porta de entrada para o debate. E por que veio assim um movimento nacional no sentido de se falar sobre isso? Por causa da necessidade do cultivo para fins medicinais. Mas quando você fala especificamente na cannabis e a gente tenta insistir em apresentá-la com esse nome e não maconha, que tem toda essa carga semântica, toda negativa e que já vicia qualquer tipo de debate. Eu vou conversar lá com um maconheiro. Não é isso. Nós precisamos conversar e encarar a situação. Veja, quando a gente estuda a introdução ao estudo do direito, a gente aprende o seguinte, que ipso società, ibi ius, ibi homo, ipso società. Onde existe homem, existe a sociedade. E onde existe a sociedade, existe o direito e a necessidade de regular esse convívio. Mas a sociedade ela vive de individualidades. Eu sou soberano na minha individualidade, desde que eu não atinja, repete o nome que eu... Francisco. O Francisco. Eu sou soberano nas minhas decisões até o limite do meu companheiro. E quando você trata de um assunto em relação a um consumo que é para si próprio, eu quero deixar claro esse ponto, eu não vou produzir para comercializar. Se eu estou produzindo para o meu consumo próprio, eu começo a tentar me posicionar da seguinte forma. Bom, eu tenho o meu direito porque eu sou um cidadão. A Constituição me garante esse direito. Aí você vai perguntar, mas é um paradoxo um pastor ter essa opinião
que nasceu no Evangelho, que nunca experimentou nenhum tipo de drogas, nunca, absolutamente nenhuma substância com um nível de torpor qualquer, eu experimentei. Todavia, eu não estou fora do mundo. E eu trabalho em um complexo lá em São Gonçalo, e talvez tido como um dos mais violentos das Américas, é muito violento, um complexo. E quando você se encontra com aquelas pessoas que não têm acesso, elas estão marginalizadas, elas estão escondidas, porque o que dá poder a todas elas é a ausência do Estado. Então é muito cômodo para o Estado proibir, aí cria-se um outro mercado, que é um outro mercado, que para eu entrar eu preciso de autorização esse outro governador, porque tem um governador, tem um outro governador, eu preciso da autorização deles para chegar lá. Mas por que criou-se isso aí? Porque criminalizou-se. A criminalização dá a possibilidade da criação de uma sociedade paralela, parece que está fora da sociedade real. E não se trata, e aquele jovem, aquela pessoa que está, dependendo do nível de avanço de consumo, alguns já estão degradados, é difícil até você entender que elas têm possibilidade de sair. Aí você ouve assim, que talvez seja o problema em questão. Ah, mas você flexibiliza a maconha, mas ela é uma porta de entrada e o ser humano é insaciável, ele vai querer mais. Então, esse é o problema. Vamos atacar esse problema. Não criminalizar. Então, nós não vamos ao X da questão, ao E da coisa, o que a coisa é. A coisa eu acho, em minha percepção, é uma omissão do Estado em enfrentar o tema. É mais fácil criminalizar, que é mais tranquilo. Por outro lado, tem a questão que o senhor falou da porta de entrada, né, que é muito citada em relação à liberação, né, apesar do efeito alucinógeno, mas dizem também da questão medicinal, tem todo um contexto em cima disso. Mas o principal argumento usado é que seria uma porta de entrada para outras drogas. Qual a visão de vocês, que são defensores, né, principalmente, aí, estão à frente da marcha sobre essa questão? Eu acredito isso que é uma grande falácia, né? Uma grande uma ignorância tremenda se falar disso, porque a gente às vezes acaba entendendo que droga é apenas aquilo que é ilícito, né? Então a cannabis, como o Chico acabou dizendo há pouco, né? A planta ilícita mais consumida do mundo, né? Quando a gente pensa em drogas, a gente pensa naquilo que é ilícito e acaba esquecendo tantas outras que a gente experimentou antes, como o álcool e o tabaco. Muitos jovens bebem e fumam cigarro antes de experimentar outras drogas, como a cannabis ou a cocaína e outras, né? Então, é de um senso de ignorância tentar imaginar que apenas aquelas que são ilícitas são drogas, sendo que a gente tem na drogaria diversas outras drogas, e não só na drogaria, na distribuidora de bebidas, nos cigarros e fumígenos, etc., né? Então, a gente tem que debater com clareza, com um afinamento e de qualidade de assuntos científicos, esse tema, né? Eu sou químico e eu debato a cannabis a partir da ótica da química, né? Quando a gente fala nos princípios psicotrópicos da planta e nos princípios medicinais da planta, a gente às vezes se confunde muitas vezes, né, nos termos, mas a gente usa genericamente o termo alucinógeno, né, para designar aquilo que é psicotrópico, que a gente chama na planta, né? Aquilo que muda o tropismo da minha consciência, né? Que modula a minha consciência. Não que me tira da realidade, não que me joga num outro mundo, né? O mundo das drogas, mas aquilo que modula aquilo que eu já sou, né? No entanto, o THC ele tem esse efeito psicotrópico, conhecido como alucinógeno, né? E o CBD não, ele tem um efeito psicoativo, né? Ele age no nosso corpo e não muda o tropismo dele, não muda a nossa consciência. Causa dependência? O CBD é hoje uma das substâncias mais seguras e com menos efeitos colaterais perto de qualquer outro fitoterápico e, quem diga, de qualquer outro alopático, desculpe. Ele é um medicamento extremamente que tem uma margem de segurança altíssima, né? Você consegue errar muito na dose sem trazer danos a esse indivíduo, né? Eu estava a semana buscando um review de pesquisas científicas que trazem a posologia, né, a quantidade a ser administrada por quilo de pessoa, por exemplo, para pacientes que têm epilepsia refratária, né, anticonvulsivantes convencionais.
E a dose é mínima, né, de 1 a 20 miligramas quilo por dia por pessoa. Então, uma quantidade muito irrisória que é administrada, próximo do que, por exemplo, a gente pensa que seja um consumo abusivo, né? E o canabidiol, ele está fora de qualquer suspeita de ser psicotrópico. Ele não é psicotrópico, ele não muda a nossa consciência, ele não muda a nossa percepção do tempo, a nossa realidade de espaço, nem nada. O THC tem essas propriedades, mas nem por isso ele não é medicinal. Pelo contrário, existe o efeito comitiva, ou efeito em torno, que é o efeito de participação de todos os outros constituintes da planta, que a gente chama de canabinoides, atuando em fortalecer a ação do CBD. Pesquisas mostram que o uso isolado do CBD não é tão efetivo quanto o que eles chamam de full spectrum, né? Que seria o tratamento com óleo, com todos os constituintes da planta, né? Se não todos, a maior parte deles, porque existe um efeito de matriz nesse óleo que traz um benefício muito mais ponderado do que apenas o uso isolado. Então, há muito a se debater nisso, né? E a qualificação científica do debate é a melhor maneira da gente conseguir sair desse obscurantismo que foi jogado à comunidade científica, à sociedade e todos nós nesse século, né? Ainda sobre o que você perguntou, Thaís, deixa eu aproveitar. A minha vinculação à marcha como militante, na verdade, ela antes, né, precede a minha vinculação como pesquisador, né? Eu sou formado em sociologia, sou sociólogo, pesquisador de política de drogas, vinculado ao Centro de Estudos de Segurança Pública e Direitos Humanos ali da Universidade Federal. E a discussão que a gente já vem fazendo, né, James, há muitos anos que a gente vem trabalhando, a gente tem que pegar dados, a gente tem que pegar a pesquisa científica que nos ajude a elucidar aonde a gente precisa agir. Por exemplo, nesse caso da porta de entrada. Existe um estudo que é chamado Levantamento Nacional sobre o uso de álcool e outras drogas, que foi realizado em 2012, que é o último estudo que se baseia, né, todos os organismos de saúde e segurança sobre a questão do uso de drogas, e ela aponta mais ou menos o seguinte: 10% da população brasileira, né, segundo a metodologia que eles usaram, fizeram uma experimentação de uma droga lícita pelo menos na vida. E cerca de 5 a 6% fazem o uso dessa droga pelo menos no último ano, né? Então, a gente não tem um nível alarmante de usuários, como às vezes, né, alguns discursos pipocam por aí, né, que há uma degeneração completa, que todo mundo vai usar. Isso não vem acontecendo com o tempo, né? Muito embora também não diminua o número de usuários com a política proibicionista, né? O proibicionismo que vem dizer que não é possível nenhum tipo de uso, que ele não é desejado e tem que ser combatido, na verdade ele não é eficaz, né, em vários sentidos, e esse é um deles, né? O número de usuários, ele se mantém estável ou ele cresce, ao mesmo tempo que essa questão da liberdade individual de escolher, né, como acho que o pastor Elvio estava falando aqui, claro que isso é importante, a decisão sobre o próprio corpo, o que eu, né, tenho autonomia de usar ou não, mas eu acho que o grande argumento dos nossos movimentos hoje em favor da legalização, da regulamentação, é um argumento social. É um argumento de dizer que a política de combate proibicionista, essa política mais voraz, de entrar nas comunidades, de fazer operações, de prender todo mundo à torta e direito, ela vem causando mais prejuízos, dificultando mais ainda o nosso patamar do que o que ela pretende resolver, né? Ela prejudica na hora do tratamento, ela coloca as pessoas numa condição de marginalidade. Então, até conversando aqui com o pastor antes, a gente chega num consenso de dizer que a criminalização, ela é pior até para se tratar das pessoas que fazem o abuso de drogas, que dentro dessa porcentagem do qual foi falada, ela ainda é menor ainda, né? Mas claro, significativa, quando você vai olhar também os níveis de, né, pessoas no caso do álcool também, né, que procuram essa recuperação. Então, a gente precisa da ciência, né, tanto na ciência biomédica, nas ciências sociais, para nos dar elementos e basear boas políticas públicas que se revertam, né, naqueles que estão lá na ponta, aqueles lá que estão sofrendo, né? Eu acho que a gente avançou muito no patamar de reconhecer o sofrimento dessas pessoas que precisam do medicamento, mas a gente ainda precisa chegar no reconhecimento do sofrimento das pessoas que estão sofrendo com a guerra às drogas, né? Agora, Francisco, eu perguntei isso, se citou uma pesquisa, porque também tem, né, um levantamento que mostra que 90% das pessoas hoje que estão ali, que declaradamente, né, mas dentro de um levantamento feito em estudos de casas e de centros de recuperação, que 90% deles que estão lá
começaram pela maconha e hoje são usuários de cocaína. Então, o que se pode notar através desse estudo é que todo mundo começou por ali, quase todo mundo. Então, por isso que há um questionamento, de certa forma, se liberasse, né, não estaria incentivando também isso? Talvez pelo contrário, né? Porque, só dando espaço antes para o senhor aqui, que a cannabis, sendo ilícita, ela está muito mais próxima, né, das outras drogas. Por exemplo, quando o sujeito quer ela e vai lá na biqueira, o traficante ele está vendendo de tudo, porque ele não vende só a cannabis. Então ele vai ter muito mais facilidade de ter acesso a essa droga mais pesada. Num contexto de legalização, a exemplo de outros países como estão fazendo, é o contrário. Eles vão no dispensário, ele vai numa loja específica, onde só tem acesso àquele medicamento, ele não tem contato com o crime organizado, né? A mesma coisa que o pastor falou aqui da questão do plantio. Né? É uma possibilidade dessas pessoas que querem fazer o uso se desvincularem desse mercado que gera vários problemas, né? Só que então, veja só, curioso. Você também comentou anteriormente que grande parte das pessoas, né, que procuram ali... Em um outro levantamento tem que grande parte das pessoas que fazem o uso ali das drogas e dão continuidade, como a gente estava dizendo, pode ser também que essas pessoas comecem o uso por uma droga mais forte, causando dependência, porque também existe um outro estudo que mostra que grande parte acaba abandonando as pessoas, os usuários de maconha, né, no decorrer da vida. Então, se a porta de entrada for uma droga maior, pode ser uma droga que seja mais ainda agravante, podemos dizer assim, não é preocupante isso também? É preocupante, Thaís, com certeza, mas eu acho que talvez seja mais preocupante que esses problemas ainda assim somados à criminalidade, à proibição. Se os indivíduos já vão, teoricamente, ser dependentes dessa substância e vai ser agregado um estereótipo mais dificultoso ainda do tratamento quando se criminalizado. Para isso, existe uma proposta alternativa de se falar da dependência química e desses aspectos ligados ao que a gente chama de dependência química, né? Que é a redução de danos. A redução de danos ela é um paradigma em saúde pública voltado a todas aquelas pessoas e, na verdade, é um paradigma para a vida das pessoas de que não conseguem, não querem naquele momento ou não conseguem, né, por motivos até fisiológicos, ficarem sem a substância, que elas façam isso de uma maneira com a menor intensidade, mais regrada e com mais consciência. Não é negar que a pessoa faça o uso daquela substância, mas dar informações qualificadas para que, se ela quiser fazer, como vai fazer, independente do que eu vou falar, que faça de uma maneira menos arriscada, né? E esse foi uma política pública em Portugal, ainda em Portugal desde 2001, onde eles descriminalizaram todas as drogas, todas, não só a maconha, o crack, a cocaína, etc. E se viu uma queda abrupta nos índices de contaminação, de incidência de doenças por contaminação de seringas, né? Porque os indivíduos iam então, já que agora não era mais criminalizado, iam aos postos, trocavam as seringas que potencialmente estavam contaminadas Mas na Holanda não ocorreu nada. dessa forma. Isso, por exemplo, uma política bem drástica em relação a isso, né? A Holanda, ao contrário do que se divulga muito, não ocorreu dessa forma. Não diminuiu os índices. A quantidade, o número de usuários de heroína na Holanda se estabilizou desde a política de redução de danos, que não só aconteceu na Holanda, aconteceu na Europa como um todo, né? Aqueles usuários que já faziam uso continuavam fazendo, mas eles não passaram o vírus, por exemplo, se contaminados, né, para outros indivíduos. Então, a incidência, números de novos casos da doença estagnou depois da política pública de troca de seringas. Voltando um pouquinho, Thaís, será que a gente não estaria um pouco aí na contramão, porque existe um combate, uma tentativa, pelo menos, de combate, né, ao consumo do cigarro, sim, ao consumo do álcool, que aí eu concordo com você, é uma droga muito perigosa. Nós que convivemos no dia a dia na igreja, atendemos várias pessoas. É que, como é uma droga socialmente aceita, pouco se fala do álcool, mas os danos colaterais, o pastor sabe também. Atendemos pessoas, famílias destruídas pelo álcool, né? Então se combate o consumo do cigarro, do álcool, mas agora do cannabis a gente vai ser um pouco mais tolerante. Por quê?
Não, de maneira alguma. Hoje, por exemplo, o álcool e o tabaco estão no mesmo regime da redução de danos. E não só essas drogas que a gente chama de psicotrópicas, né? Como o álcool e o tabaco também são psicotrópicas, mudam um pouco a nossa percepção da realidade. Mas também algumas outras, como o açúcar e o sal. Eu sempre comento da mudança da política pública de obrigarem os restaurantes a colocarem sachês ao invés de saleiros ou açucareiros, porque assim você consegue mensurar a quantidade de sal e de açúcar que você consome no dia. E a gente sabe que o consumo de açúcar e sal está correlacionado com diabetes e hipertensão, né, respectivamente. Isso é dados, né, de científicos que mostram essa correlação. No entanto, a gente não pode nem pretende proibir que as pessoas consumam açúcar ou sal, ou regrem isso na vida delas, mas que a gente ensine elas a regrarem isso. Então, como que eu vou fazer? Eu não vou proibir que elas consumam, né, nem álcool, nem maconha, nem outras drogas, nem sal, nem açúcar, mas eu vou informar que a dose é essa, que você corre riscos de usar-se em excesso, como já acontece com o tabaco. Desde 2006, com a política nova de drogas, o tabaco entra numa legislação que é atrelada, que é a lei antifumo, que restringe, né, o uso em ambientes fechados, dentro de até mesmo de marquises. A supertaxação do tabaco também é um fator que diminui muito o número de usuários de tabaco. A gente acredita muito que as campanhas, elas trazem essa redução, né? No entanto, não são as campanhas que trazem essa maior redução do número de tabagistas, mas sim a supertaxação. Pegar no bolso é muito mais importante, às vezes, do que você, até mistificadamente, falar de um problema que a pessoa nem vem a ter, né? Por exemplo, a gente via uma foto, por exemplo, de um pé extremamente deteriorado naquilo lá, em condições extremas, né? Aquilo ali é um caso em N outros, né? E trata de uma maneira muito apelativa a educação sobre drogas, né? E não é uma educação sobre drogas, é uma educação contra drogas. Se a gente ensinasse mais as pessoas a entender as condições do uso da substância, sem mistificar muito, colocando mais dados, isso ia ser mais educativo. Agora, nessa questão do bolso, James, que você citou, eu acho que se formos legalizar, aí, entrar em toda essa questão, tem a taxação também, mas baratearia, porque a pessoa não precisaria de um comércio clandestino, de uma coisa assim. Então, ficaria mais barato. Isso também incentivaria o consumo maior, na sua opinião? De certa forma, sim, ficaria mais barato, né? No entanto, existem formas do Estado regulamentar e controlar essa taxação, né? Assim como a gente pode produzir cachaça em casa, mas existe toda uma questão de você poder vender álcool, né, com um mapa, com uma cervejaria e tudo mais. A gente não pode imaginar, às vezes, que um cultivo de cannabis ou que alguns cultivadores vão suprir uma necessidade mundial, muitas vezes, né? Só porque a minha mente aqui está. O doutor Denis fez uma pergunta assim: cria dependência? O canabidiol? Aí você deu uma resposta meio que saída pela tangente, mas ele falava especificamente do canabidiol e toda a literatura e toda a pesquisa é unânime, não existe divergência, aliás, o único caso de unanimidade em pesquisa é que não causa, ou de fins medicinais, que não causa dependência nem alucinógeno. Mas quando eu falo em relação a essa questão de tirar o aspecto criminal, é que além de ser uma política pública, de saúde pública, ela tem uma perspectiva sociológica, antropológica totalmente diferente. Quando você descriminaliza a maconha, que é uma droga menos pesada do que as outras. Hoje, onde ele compra essa? Ele compra lá onde eu estou trabalhando. Mas quando ele chega lá, ele recebe essa, mas oferece essa outra, que gera mais dependência. Porque é só lá que ele pode comprar. Então, o Estado está jogando, eu digo isso porque eu estou lá dentro, eu sei o que acontece. Aí ele chega, olha, eu tenho isso aqui, mas eu tenho isso aqui também, rapaz, isso aqui é bom, mas olha, você quer isso aqui também? E ele pega esse outro aqui, esse segura. A gente sabe, são gradações de... Eu conheço pessoas que consomem maconha, amigos meus de faculdade, têm a vida normal, regular, têm a sua preferência. Aqueles que caminham pelas drogas mais fortes, esses é que são os mais complicados, porque aí é um grau
de depravação do corpo, de deterioramento da sua consciência, e assim, ele passa a ser basicamente vegetal. Porém, a gente não pode esquecer que quando você criminalizou, você deu um aspecto policial àquilo ali, você levou essa pessoa que já tinha em tese uma tendência a buscar outro, porque foi oferecido. Eu estou lá, às vezes eu estou trabalhando lá, eu vejo a pessoa chegando, pede uma coisa, oferece outra e acabou. Depois que vai a primeira, é morro. Então, assim, eu acho como a conversa, como o debate sobre a questão do cannabis para canabidiol fins medicinais, também tem que ser conversado sem o preconceito. Não adianta eu ter um legislador, tudo bem, eu entendo que o legislador ele representa a sociedade. Então, é justo, é bonito, é equilibrado. Mas eu não posso, o Estado não pode ser esse ente omisso como ele é hoje na realidade. Aí abre espaço para as organizações religiosas cuidarem. Aí é quem cuida. A espiritualidade ela é importante demais. Mas, estando ali, no fervor da coisa, o que eu percebo é que é um Estado paralelo, financiado principalmente por esse mercado, e é poderosíssimo, não pense que não é poderosíssimo. Se não quiser que eu entre, eu não entro. Se não quiser que não entra. É assim. Porém, quando você criminaliza, você joga esse jovem lá. Esse jovem passa a ser agora disputado pelos outros. Então, eu acho que o Estado tem que realmente encarar isso. É um passo. E eu acho o seguinte, nada melhor do que fazer um teste. Tudo não pode se voltar? Por que eu não posso arriscar? Faz um teste, vamos ver. Mas é difícil assumir esse desafio porque a sociedade nossa... Não existe, não existe ensaio para a vida, né? Que usava essa sempre assim. Mas não existe ensaio para a vida. Achei muito inteligente a pergunta do Dr. Denis, porque ele fala assim, no certo sentido, a gente está tentando restringir a política das drogas legais e agora, de repente, vem uma nova querendo ser liberada. Às vezes eu brinco dizendo que a gente é de um movimento careta. E, no fundo, a gente quer entrar para a ordem. A gente quer sair da marginalidade, a gente quer entrar nas regras. Então, esse combate que hoje está sendo feito de forma policialesca, de forma violenta, que prejudica a vida de pessoas inocentes, que cria uma rede de corrupção muito grande, que se infiltra no Estado, que se infiltra nas instituições, né? A proporção que chegou hoje, né? o comércio, o narcotráfico, né? A gente primar por uma política mais nacional, né? Uma política que combata, de certa forma, com a prevenção, como no caso do cigarro. Esse é o nosso grande exemplo. Porque o que o Estado fez? Ele não proibiu o cigarro, mas ele criou taxas novas, ele restringiu a publicidade. Cada droga a gente tem que pegar ela pela sua história, né? O cigarro ele foi glamourizado por décadas, né? As mulheres, no seu movimento de liberação, era muito associado, né, com o hábito da mulher fumar com a sua liberdade. Né? Então, o álcool é a mesma coisa, né? Criado uma coisa, né, que você tem que aprender a beber porque você vai ser homem, assim. Tudo isso faz parte dessas substâncias. Então, a gente ter a consciência e a regulação pública de não fazer isso com a cannabis. Não vai ter propaganda, não pode vender para menores, como isso já é feito lá fora. Hoje, se uma bodeguinha vende um copo de cachaça para uma criança ser vista, o cara vai pagar uma multa, vai responder por isso, e é o correto, né? Não há publicidade na TV. Então, todas essas formas de restringir essa expansão do mercado, elas têm que ser pensadas também. O tema é polêmico, não adianta, divide opiniões, como sempre, né? Trazendo os temas aqui que são com opiniões divergentes. O nosso tempo é curto. Gostaria de conversar mais com vocês, né? O James e o Francisco que nos deixam agora nesse bloco, já agradecendo a presença, o pastor Elvio fica conosco, porque no próximo bloco a gente vai tratar justamente dessa questão do uso medicinal, né? Especificamente. Queria agradecer mais uma vez, então, a presença de vocês e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, agradeço eu. Nós vamos, então, a um rápido intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta. Hoje, no Opinião em Debate, falamos sobre a descriminalização da maconha. Nossos convidados têm opiniões divergentes a respeito do tema, mas a liberação da droga para uso medicinal tem rendido grandes debates também, e vamos falar sobre isso agora.
Recebemos então, nesse momento, o deputado estadual Goura, que é a favor da cannabis para uso medicinal. Também conosco hoje a Priscila Fontes, ela que é jornalista, escritora e escreveu um livro sobre o tema. Também conosco a Melissa Vicentini. Ela é mãe do Pedro e usa a cannabis para tratamento da criança que tem 10 anos e foi diagnosticado com epilepsia refratária e paralisia cerebral. Agradecemos a presença de todos, então, o pastor Elvio, que já estava conosco, né, no bloco anterior. E gostaríamos de falar um pouquinho, né, dessa batalha. A Priscila que enfrentou uma batalha também, né, para conseguir essa medicação. E queria que você, então, começasse falando, né, dos efeitos para o teu filho, Pedro, que tem 10 anos, né, como que foi todo esse processo até descobrir o cannabis? O Pedro, ele utiliza a cannabis desde 2016, então a gente já tem uma história um pouco longa, né, com o uso da cannabis. O diagnóstico de epilepsia refratária vem desde 1 ano de idade, então já tem bastante tempo. Aos 7 meses ele teve síndrome de West, que é um tipo de epilepsia também de difícil controle e que tem várias ocorrências de crise em um dia, centenas de crises no mesmo dia. E com 1 ano fechou o diagnóstico dele de epilepsia refratária. A paralisia cerebral foi uma intercorrência do próprio parto, então ele já saiu do hospital com o diagnóstico quase assim fechado de lesão cerebral e depois para paralisia cerebral. Do 1 ano até os 6 anos, que foi quando ele começou efetivamente a usar a cannabis, ele já utilizou mais de 10 tipos de anticonvulsivos alopáticos. Não conjugados, mas conjugados já chegou a usar 5 ao mesmo tempo. Então, era uma criança que as crises não eram controladas e ele passava o dia inteiro tomando remédio para controle das crises. Hoje ele faz o uso só do canabidiol, o óleo da Abrace, né, que ele tem uma proporção grande de canabidiol e baixa de THC, e apenas um medicamento alopático só, né? Então, se for comparar o que a gente já viveu, já passou com o que é hoje, é outra vida. É outra família, é outra criança, é tudo né, diferente. Eu queria que, por favor, explicasse essa proporção que você fala do óleo. Qual é essa proporção e essa composição? O canabidiol ele tem um efeito que ele é para a epilepsia mesmo, né? Para as epilepsias, né? O uso. Mas existem crianças, existem pacientes adultos, que tem um estudo que o efeito em comitiva, que é o canabidiol associado com outros canabinoides, tem um potencial de medicamentoso e de melhora, ele potencializa o efeito, né, da cannabis. Então, o Pedro tem uma dose baixa de THC que associa ao canabidiol para fazer um efeito melhor, que é o que a gente chama de efeito comitiva, no caso, na patologia, né, que ele tem. Agora, deputado, o senhor também está à frente, né, dessa luta e tentando regulamentar essa questão, essa liberação, né, do uso do canabidiol para o uso medicinal. Isso ainda é um atraso, a gente pode dizer, no Brasil, se comparado a outros países, na visão do senhor? Bom, sim. Eu acho que sim. Eu acho que o Brasil está andando muito devagar com isso. A gente ouviu aqui a Melissa. E assim como a Melissa, são centenas, são milhares de famílias que poderiam estar se beneficiando destes medicamentos, mas não o fazem. Primeiro porque falta uma facilitação do acesso. A gente tem toda uma centralização em pouquíssimas associações. A Anvisa está com uma fila de espera para autorizações que é muito grande. E tem é um tema que não está sendo devidamente, eu diria, sensibilizado com a opinião pública em geral. Então, é importante que a gente debata isso, que a gente entenda que a gente está falando de um medicamento que pode aliviar a dor e o sofrimento de muita gente e que a gente tem que ter pesquisa, a gente tem que ter facilitação do acesso, seja via importação, mas isso encarece o produto. Então, a gente tem, como a Melissa falou, da Abrace, que é essa associação lá na Paraíba, que tem autorização para o plantio e para a fabricação do óleo e que distribui isso para o Brasil inteiro. Mas eles estão com uma fila de espera de mais de 6 meses, porque é muita gente que está pedindo. Então, a gente entende que o tema ele tem que ter uma aceleração no Congresso, onde está sendo debatido, porque é uma questão que
eminentemente o Congresso que tem que regulamentar, o governo federal tem que fazer isso. A gente está com um projeto de lei aqui na Assembleia para ser protocolado, que se espelha no que já é uma lei no Distrito Federal, que já foi aprovada, já foi sancionada, para facilitação do acesso pelo Sistema Público de Saúde. E aqui no Paraná, o que a gente tem visto é que os pacientes estão conseguindo o acesso, mas via judicial. Então tem que entrar na justiça, daí consegue, e o Estado é obrigado... Também é demorado, né? É demorado, é dificultoso para as famílias, é um processo que, se a gente pode facilitar, e a gente tem evidências científicas múltiplas, Israel é o país que é a grande referência em pesquisa no canabidiol, no THC, que também tem propriedades terapêuticas, e isso não está avançando da maneira que poderia estar avançando. Eu acho que tem muito preconceito ainda neste tema. A gente está falando, obviamente, numa perspectiva de uma planta que, como todas as plantas, tem propriedades, pode ter uma propriedade para um determinado tipo de situação ou para outro, e que a gente tem que estudar. Então, o ponto que a gente pede é que o governo facilite a pesquisa, que os pesquisadores, as universidades, a exemplo do que a gente tem na UEM, Universidade Estadual de Maringá, tem um núcleo de farmacologia que estuda as propriedades da maconha. Aqui na Universidade Federal também, a gente quer facilitação da pesquisa e facilitação do acesso ao medicamento, seja via importação, seja via produção aqui no Paraná, seja também a criação de associações que possam disponibilizar o medicamento para as famílias. Mas que facilite o acesso, né? O Dr. Denis, a gente está citando a questão do Brasil, né? Mas esteve fora, né? Dr. Denis pode falar um pouquinho da experiência para a gente e também nós vamos mostrar, né? Exato. Na América, em muitos estados lá, o estado tem uma autonomia diferente da nossa, né? Alguns estados já é liberado até para consumo recreativo e outros estados não é liberado sequer para uso medicinal. E algumas alternativas que eu achei interessante, inclusive tem uma matéria daqui a pouquinho aí vai rodar, no estado da Flórida, que a liberação é muito recente, é de 1º de julho desse ano, eles liberaram, mas com a seguinte condição: toda a plantação ela é cercada, mas cercada mesmo, existem grades, né? Você tem que pedir para o governo, vai lá e fala, olha, aqui eu quero plantar, ele vai lá, providencia a grade, não pode ter, ninguém tem acesso àquele local, senão a pessoa responsável, e também a plantação ela é feita como se fosse uma quebra no DNA. Então, a planta perde o efeito alucinógeno. Não existe lá na Flórida, é proibido ter a plantação dela com qualquer efeito alucinógeno. E a comercialização, é lógico, para fins medicinais, é precedida de uma receita, de toda uma burocracia, que aí sim a pessoa se dirige a uma loja especializada e compra. Mas o que eu achei muito inteligente ali foi essa quebra do efeito alucinógeno da planta. Então, ali o risco que para muitos existe, né? Não, mas quem vai controlar isso? Isso será que não vai para o mercado, para outros fins que não o medicinal? Então, lá praticamente esse risco não existe. Vamos conferir, então, a reportagem que o Dr. Denis produziu lá para a gente. Boa noite, Thaís. Boa noite, telespectador do Opinião em Debate. Nós estamos aqui nos Estados Unidos da América e nós vamos poder comparar um pouquinho da legislação norte-americana e a brasileira, o comportamento do norte-americano e o comportamento do brasileiro. E o tema de hoje é sobre o uso medicinal do óleo da maconha, dos produtos derivados do cannabis, da maconha. A maioria dos estados aqui já permite esse uso, outros estados não. A diferença é que aqui nos Estados Unidos, os estados têm uma autonomia maior que o Brasil. No Brasil, praticamente, o estado não pode legislar sobre esse tema. E aqui pode. Tanto é que tem estados aqui que é permitido a pena de morte e tem estados que é proibida a pena de morte. E a utilização também da maconha, tanto para fins recreativos quanto para fins medicinais, também tem essa divergência. Daqui a pouquinho, confira conosco. Aqui no estado da Flórida, a partir de julho desse ano de 2019, foi liberado o plantio e a comercialização dos produtos derivados da maconha. Só que é proibido no estado da Flórida o uso da maconha para fins recreativos. E esse plantio da maconha, ele é transformado, ou seja, ela perde o efeito alucinógeno, além de ser fiscalizada e a área demarcada pelo governo.
Depois é que o produto chega a lojas como essa que você está vendo aqui, que podem comercializar o canabidiol, o CBD, como é conhecido, óleos para tratamento de artrite, remédios para depressão, para tratamentos diversos, mas sem o efeito alucinógeno. Aqui na Flórida é proibido tanto o uso recreativo da maconha, como esse produto aqui que é vendido em lojas credenciadas, ele não possui efeito alucinógeno. Essa é a diferença do estado da Flórida para outros estados americanos. Aqui é uma outra loja também do estado da Flórida, você está vendo aqui, que comercializa os produtos derivados da maconha sem efeito alucinógeno. E aqui, inclusive, tem as orientações, né? Como a pessoa pode obter, precisa de uma receita, precisa passar em consulta médica, etc. E aqui no verso também tem, em tese aqui, onde seria recomendado o uso, né, para câncer, epilepsia, diabetes, etc., uma série de doenças aqui. Mas sempre lembrando, aqui na Flórida é proibido o uso recreativo da maconha e todas as substâncias derivadas da maconha não possuem o efeito alucinógeno desde a plantação. Então é isso. Lá na Flórida é um mercado praticamente normal, ele é aceito pela população dentro dessas restrições e a utilização medicinal, ela tem que ser precedida de prescrição médica. São espécies de farmácias. Exato, mesmo. um controle rígido, mas a partir do momento que você tem esse controle, tem uma oferta muito grande. Várias lojas que já comercializam esses produtos. E por ser novo, né, tem bastante lojas, já que o senhor mostrou, né, na reportagem, por ser uma determinação nova, uma liberação nova, né. Queria conversar então um pouquinho agora com a Priscila, né, a escritora também fez um livro e tem pesquisas aprofundadas sobre o assunto, né. Falar um pouquinho dessa experiência, como você chegou, né, ao estudo disso, o que te motivou? Legal, muito obrigada pelo convite para participar do programa. O Ovelha Negra da Cura surge como um livro-reportagem que traz um convite para abrir a cabeça das pessoas e realmente questionar esse mercado, essa política de lei de drogas no Brasil. Então, é muito fácil a gente ser contra ou a gente julgar mães como ela, que inclusive a Mel faz parte do livro, ela é minha entrevistada também. É muito fácil a gente julgar do alto do nosso privilégio de pessoas que não têm essa necessidade ou que não tem alguém na família que tem alguma doença ou alguma síndrome, como o filho dela que tem a epilepsia. O livro traz várias histórias reais de pessoas que utilizam a cannabis medicinal, seja pelo óleo com o canabidiol, seja pelo THC, que tem essa combinação no óleo também. Histórias que essas pessoas realmente melhoraram e conseguem viver melhor, com menos dor, com menos enjoo por causa do câncer. Tem diversas aplicações. Então, eu entrevisto essas pessoas e trago essas histórias. Agora, você que acompanhou várias histórias, né, como você mesmo citou, você deve também ter visto essa dificuldade. Se fosse um sistema no Brasil parecido, ao menos com o que o Dr. Denis noticiou para a gente, né, de repente seria muito mais fácil. Sim, essas pessoas acabam vivendo na ilegalidade, porque muitas vezes, por essa dificuldade em conseguir o remédio, conseguir o medicamento, ou até mesmo conseguir uma consulta com algum médico que analise e que dê uma receita, né, do óleo da cannabis. Por essa dificuldade, muitas vezes as mães, os familiares acabam indo pelo caminho de algum produtor artesanal. Inclusive, tem a história de um produtor artesanal no livro e eu entrevisto ele e ele me conta por que ele faz isso, mesmo sabendo todos os riscos de produzir legalmente no Brasil. Ele tem uma história legal que ele doa os medicamentos, até hoje ele faz e doa a produção de óleo para várias mães, inclusive você já conheceu ele, né? Ele não quis dar o nome, nem mostrar onde ele faz, mas ele me contou essa história. E essa dificuldade em conseguir os medicamentos acaba fazendo com que essas pessoas vivam na ilegalidade. E para elas, muitos dos entrevistados dizem, eu vivo na ilegalidade sim, mas o meu filho está vivendo melhor. Então, às vezes, se a gente se colocar um pouquinho no lugar dessas pessoas, a gente consegue entender todo esse panorama.
O pastor Elvio também, né, que está conosco aqui hoje, estávamos conversando anteriormente, o senhor também defende essa liberação, né, por conta do uso medicinal, inclusive estava estudando sobre o tema, né, publicou um artigo recente sobre isso. Pois sim. Thaís, quando eu ouvi aqui a Melissa dizer que é Pedro, né? Pedro. O Pedro era uma criança até certa idade, depois do uso é uma outra criança, é uma outra família. E quando eu ouvia também o deputado dizer que o governo precisa apoiar a pesquisa, a mente da gente começa. O Herbert de Souza, o sociólogo Betinho, ele dizia que quem tem fome tem o quê? Tem pressa. Quem tem dor, quem sente dor, tem tanta pressa quanto quem tem fome. Aguardar o trâmite, eu lá no alto do meu pedestal, olha, pode, não pode, com uma moral questionável, inclusive, o fato ele precede, ele vem antes da lei. A coisa acontece. As pessoas precisam disso. O maior bem jurídico tutelado em qualquer civilização do mundo é a vida. E a Constituição ela vem corroborando com isso. Diz o seguinte, que dentro das garantias e direitos fundamentais, uma vida digna, uma vida justa, uma vida sem dor também faz parte disso. Então eu não consigo entender nem o porquê da questão. É uma coisa muito elementar. A planta que sai, a cannabis, é uma planta, ela não é do bem nem é do mal. O mal está em nós, não está na planta. E se dela pode-se ter uma solução para um problema de quem está sentindo dor, imagina você levar refrigério para uma pessoa que sente dores constantes. A gente sente uma dor de cabeça um dia, quase morre do coração. Imagina a pessoa tendo espasmos, como a Melissa falou, 100 vezes ao dia. Imagina o que é isso. Eu não me sinto confortável. Aí nós, não dando uma coloração política à fala, mas aí eu ouço, você disse da pesquisa, CNPq, Ministério de Ciência e Tecnologia, aí o ministro diz assim, que nas universidades só tem maconheiro. Então você já empresta uma carga semântica muito complicada, você já vai para o debate já como pesquisador comprometido. Você não está fora do problema. Você está levando o seu conjunto de preconceitos. Então, por isso que eu, em relação a esse ponto específico, eu acho que esse assunto nem deveria estar sendo falado, já deveria estar sendo produzido tranquilamente. Eu não entendo. Mas, pastor, desculpe, não existe... nós, como trabalhamos em mídia, né, tudo você pensa assim, de como você leva a informação e como ela vai chegar ao consumidor final. Esse é o tipo do assunto que, a meu ver, não vou falar nem como profissional de mídia, como cidadão brasileiro, ele está muito mal divulgado. Muito mal divulgado. Ninguém sabe diferenciar e cai nisso que o senhor falou. A faculdade é lugar de maconheiro, é o lado ruim da planta. Mas o povo não sabe a diferença do lado medicinal e do lado que pode ser até recreativo, mas querendo ou não, criminoso. E eu acho que enquanto não houver essa informação de uma forma clara e contundente para a população, tudo fica mais difícil porque ocorre essa confusão. Fazendo até um parênteses, desculpe, no que o doutor Denis acabou de dizer, recentemente tivemos a fala do ministro, né, que disse que se fosse liberado o uso do canabidiol, ainda que para fim da maconha, né, ainda que para fins medicinais, ele fecharia a Anvisa, ainda que ele não tem poder para isso, mas foi um comentário que, de certa forma, o próprio ministro acabou passando de uma maneira de que não é positivo para a população. Então, falta realmente isso que o doutor Denis está falando, principalmente diante de uma fala dessa. Eu acho mais importante que o fato é a versão do fato, né? Como que você dá a versão desse fato? Há muito tempo, quando nós éramos mais jovens, eu pelo menos, mais jovens, dizia assim, olha, você vai ser maconheiro, então empresta-se a uma carga semântica negativa. E eles jogam no mesmo bornal temas diferentes. Não é a mesma coisa. São coisas distintas. Aí, vamos usar a máxima, o justo pagando pelo pecador, no sentido mais filosófico da palavra. Eu só acho que, corroborando com a fala do deputado, os nossos governantes têm que olhar para isso sem a hipocrisia, ouvindo uma mãe como a Melissa, que diz assim, ela disse, como eu posso questionar o que ela disse?
Eu não posso. Não existem elementos que me dê condições de questionar o que ela disse. Ela disse que a vida dela é outra. Então, eu acho, assim, somando com a sua voz, realmente, por favor, pegue o... O senhor falou uma coisa, assim, eu lembro que na medicina indiana, na medicina chinesa, a cannabis, que é a maconha, o nome científico, já é utilizada e pesquisada há milênios, há muito tempo. E o que o senhor falou, doutor, assim, a gente está buscando, no papel do Poder Legislativo, de dar visibilidade a essa discussão. Então, eu fui vereador aqui em Curitiba, nós no ano passado fizemos uma primeira audiência pública sobre esse tema na Câmara Municipal. Esse ano já fizemos uma audiência pública na Assembleia Legislativa. A gente tem produzido materiais educativos, essa cartilha que o nosso mandato fez, eu acho que todo mundo aqui já tem. Vou deixar então com o senhor aqui. Vou levar para o Rio. Também trazer esse conhecimento, fazer com que a sociedade se aproprie deste conhecimento para o debate ser qualificado e não ser um debate baseado em preconceito, baseado em dogma. Falta de informação, né? E aqui eu sou filósofo, né? Então a gente pensar em grego, a palavra dogma quer dizer opinião. Então o pensamento dogmático é aquele que diz que a sua opinião é a verdade. E não é assim, a gente tem que observar as evidências científicas, a história. E eu acho que a gente tem muito a ganhar enquanto sociedade, e isso que o pastor falou. Quem tem fome tem pressa, quem tem dor quer ter o alívio o mais imediato possível. E é imprescindível lembrar que a pauta da cannabis é atravessada por vários preconceitos, principalmente por causa dessa história construída em cima de um estigma, né? Ela sempre esteve associada aos negros, aos índios. Então, essa medicina existe há muito tempo, e para a gente quebrar todos esses preconceitos, realmente só a informação vai salvar. Só a informação vai salvar o estigma que a gente tem em cima de uma planta que tem salvado muitas famílias. Porque, desculpe, só para concluir, toda essa nossa argumentação, ela perde o efeito se a informação levada ao público, desculpe, eu vou dar até um exemplo um pouco forte, mas a senhora vai entender, se falasse de repente, mas ela está viciando a criança, ele vai ser um viciado, ele vai ser um drogado quando ele for adulto. Então, toda essa argumentação cai por terra. Por quê? A falta de informação. E, às vezes, ela chega assim no consumidor final, que é a população. Ela chega dessa forma. Então, acho que é isso que precisaria ficar muito claro. Uma coisa é o aspecto criminal da droga, que nós estamos aqui para discutir isso. Outra coisa é o aspecto medicinal, que tem que ser controlado e que tem que ser muito bem divulgado. Pelo menos, eu acho que enquanto essa separação não ocorrer, é muito difícil se levar essa informação. Thaís, politicamente, o Paraná está com um grande destaque nessa discussão. Eu lembro que o nosso senador Flávio Arnes apresentou um projeto de lei no Senado, regulamentando, e o projeto que está na Câmara dos Deputados Federais, em Brasília, está com relatoria do deputado Luciano Dutti, também aqui do Paraná, ex-prefeito. Ou seja, o Paraná pode ganhar um destaque nacional nessa discussão. Eu acho que tem uma convergência política positiva nesse sentido. Aqui com o governador Ratinho Júnior, a gente já pediu que a Secretaria Estadual de Saúde dê uma atenção, porque, como eu disse, as famílias estão obtendo judicialmente. É um problema isso, porque o custo fica mais alto. Então, o que a gente quer é essa facilitação por vias de associações que possam plantar, como o senhor mostrou na reportagem, empresas que possam plantar e fornecer um medicamento que é de baixíssimo custo, mas por causa dessas dificuldades, por ter que importar, fica muito caro. Então, daí você acaba se criando uma situação, ou pelo contrabando a família vai conseguir, ou por uma importação onerosa, quando a gente poderia ter isso de forma muito mais barata, acessível a quem quer que precise. Porque eu que sou mãe posso falar, a gente faz de tudo por um filho, né? Nosso tempo é curto, queria já agradecer, né, a participação de todos vocês aqui hoje conosco. Queria dar um minutinho a cada um para as considerações finais. Poderíamos falar mais, mas não temos tempo. Começando pelo senhor, então, pastor Elvio. Bom, quero agradecer a todos, deputado, Melissa, eu só não decorei o nome. Priscila. Doutor Denis, Thaís, muito obrigado pelo convite, é sempre uma honra estar aqui. Saber que o Paraná está tão na vanguarda disso, é muito bom as coisas que eu ouvi aqui, levo para o Rio de Janeiro, meu Rio de Janeiro que precisa tanto, né, de debates como esse, um índice de criminalidade altíssimo, pessoas
muito dependentes e uma leitura diferenciada do tema, sempre é bom apresentar. Eu quero agradecer. Obrigada. E fico à disposição. Por favor. Agradeço também a todas, todos. Assim, complementando a fala do deputado, gostaria de falar que é exatamente isso. Quando a gente fala de cannabis, quando a gente fala do canabidiol, e aí as pessoas falam, não, mas hoje em dia está autorizado, você consegue. A gente tentar fazer essa separação do que é autorizado e o que de verdade é acesso. Na prática. Né? Na prática, porque tem uma RDC que autoriza a importação via Anvisa, tem uma regulamentação que autoriza a importação, que autoriza a compra pela associação, não é garantia do acesso e da permanência também nesse medicamento, né? Então, quanto mais houver facilitações, fomento de associações nesse sentido, eu acredito que o acesso ele vai ser um acesso verdadeiro, não, eu consegui uma vez, mas eu nunca mais consegui porque é custoso, porque foi judicializado e aí eu perdi a ação por algum outro motivo que seja. Então, fomentar isso. Entender que eu penso que é só por essa via, né, de alteração de legislação, pensar que a PL lá também de 514 de 2017 está parada ainda na Comissão de Justiça, que também prevê a descriminalização e autorização do cultivo para finalidade medicinal, está parada desde novembro, eu acredito, do ano passado, não sei. Não. Então, assim, as coisas elas não têm, parece que avançado, nessa parte de políticas e de legislação. Eu acho que é justamente nisso que a gente tem que cobrar para de verdade falar, não, eu tenho condições sim, meu filho precisa desse medicamento e eu tenho condições, eu posso dormir sossegada, que amanhã ele vai ter esse remédio, que depois de amanhã ele vai ter esse remédio, né? E não só eu, como todas as famílias, né, que dependem também. Obrigada. Imagina. Muito obrigada pelo convite. É com debates assim que a gente vai curar a desinformação do povo brasileiro. E eu convido vocês a lerem o livro. A Ovelha Negra da Cura é realmente um convite a abrir a cabeça e pensar novas formas de tratamentos alternativos para doenças que estão aí e que a gente não pode fugir desse caminho. Bom, Thaís, eu que agradeço aqui estar essa tarde em companhia aqui de vocês. Acho que a importância da gente se reunir, opinião em debate, a gente debater opiniões, debater dogmas, né? Acabei de esclarecer, mas buscando um avanço social. E eu acho que isso que é importante, a gente ter avanços políticos, avanços na consciência da população e parabenizar para a gente estar aqui neste espaço, podendo disseminar esse conhecimento para mais gente. Tá certo, é isso que a gente também deseja, né, doutor Denis? É o que a gente sempre fala, né? Não existe solução mágica e fácil. Tudo depende de muito debate, né, de questionamentos, para a gente poder construir um país, uma sociedade melhor. Mas foi um prazer receber vocês aqui. E você de casa, obrigado pela companhia, uma boa noite e a gente se vê no próximo encontro.